Bom, posso? Então, é uma fábula acadêmica dizer que a ciência, né, não se sustenta, e Kant foi um salvador da ciência. O Lebrun diz isso com muita razão. Né? Ele diz que a ciência, no tempo de Hume, apesar de não ter uma garantia e lidar mais com probabilidade do que qualquer outra coisa, há muita ciência que lida com probabilidade, vocês sabem disso. Né? Ela ia muito bem, obrigada, e não precisou de um Kant para salvar. Então, ele fala que isso é uma coisa que pensar que a ciência tem que ter os padrões de kantianos, né, de conhecimento do fenômeno, e de condições a priori de conhecimento, é algo que vai além do que a ciência pode funcionar sem. E nós sabemos que em muitos casos. Mas esse ideal de universalidade e necessidade era uma espécie de justificativa da física newtoniana, da física matemática, por excelência no Kant. Né? Sem dúvida nenhuma tinha esse feitio também. Né? Mas o Lebrun vai justamente colocar que, diante de Hume, Kant salientou uma razão toda poderosa, porque ele tinha outras intenções, não muito humeanas e não muito teóricas, que era justamente fazer da razão uma fonte de possibilidade de pensar o suprassensível. Né? Quer dizer, a razão apontava para questões, ela produzia ideias de totalidade, a ideia do ser supremo, sem conhecer, porque ele fez uma derrubada das provas da existência de Deus, né? Porém, a razão adquiriu uma tal potência, né, que ela poderia, através das suas ideias, apontar para esse incondicionado, para esses objetos suprassensíveis, né, e principalmente no campo prático que isso tinha um interesse. Né, porque em relação à moral, né, a ideia do soberano bem, que é a ideia de um Deus, né, teria um sentido, embora ela não fosse necessária para a lei moral, porque você sabe que o Kant propugnava uma autonomia da moralidade. A lei moral não precisava de Deus nenhum, ela é autônoma. Não, o sujeito moral é um sujeito autônomo, ele não depende de Deus para agir bem. Porém, o bem soberano aparece lá na crítica da razão prática, é uma espécie de possibilidade de união da virtude com a felicidade. Ou seja, eu preciso ser pelo menos digno de ser feliz. E isso me é garantido por esse espécie de ideal do soberano bem. E num outro momento Kant diz, bom, mas seria um ateu, seria capaz e agiria moralmente? Né? Ele põe em questão isso. Né? Aí e segundo Lebrun, então essa razão toda poderosa teria já uma inclinação para o estatuto teológico, que poderia, pelo menos uma luz no fundo do túnel, aparecer como uma ideia, como uma possibilidade, embora sem prova da existência, isso poderia estar presente no universo moral. Uma presença, ganhar um sentido no universo moral. Então, essa questão do Hume, o Hume tinha posto abaixo toda a metafísica com o seu, entre aspas, muito entre aspas, ceticismo, né? Mas o empirismo humeano não admitiria. O que ficou de pé foi a matemática, porque era analítica.
todo conhecimento sintético, como nós vimos na aula passada, ele não admitia, porque como é que ia fazer o juízo, como é que ia construir o juízo sintético a priori sem, né, as condições de possibilidade do conhecimento, os a priori que determinavam e davam a esses juízos a possibilidade da ligação sujeito e predicado. Respondi um pouco. Então, essa questão da causa, né, que foi despertada, aí foi realmente a questão do Hume. Né? E aí surge a questão de, ao aplicarmos o conceito de causa à coisa em si, estaríamos nos contrapondo aos próprios resultados da crítica. Por quê? Estaríamos nos contrapondo, então, e qual é esse resultado? A constituição de uma experiência objetiva e levando para algo alheio ao conhecimento, algo incondicionado, os princípios que se aplicam só para o Kant ao conhecimento dos fenômenos. Então, eu estaria indo de um gênero para outro. Eu estaria passando de um gênero, que é o conhecimento dos fenômenos, aplicando os mesmos princípios que eu preciso para conhecer os fenômenos, a um outro registro, a um outro patamar, que é o da coisa em si, o do suprassensível, o de algo que eu não conheço. E como é que eu posso? Isso é realmente o que é chamado em filosofia metabase, né? Uma metabase para um outro gênero. Né? Eu estaria aplicando princípios de uma coisa para outra, que lhe é estranha. Né? E que não tem nada a ver com ela. Porque a coisa em si eu não conheço, como é que eu vou aplicar princípio do conhecimento de algo que eu posso conhecer, os fenômenos, para algo que eu não conheço? Né? Bom. Então, segundo Jacobi, ao admitir uma coisa em si como causa, Kant estaria anulando a própria crítica da razão pura. Em nome da coerência, o que o Jacobi pede? Exige que o idealismo se mantenha como tal, como um idealismo rigoroso, mesmo sob pena de cair no niilismo ou no ceticismo ou no solipsismo, tá? Cada um só com as suas ideias, falando sozinho, né? Ou num egoísmo teórico. O que é um egoísmo teórico? Né? É justamente não poder transmitir os seus próprios conhecimentos e ninguém ter acesso a eles. Né? E o Schopenhauer depois vai falar nesse egoísmo teórico que o Jacobi exige o maior idealismo mais rigoroso, apesar de se poder cair no egoísmo teórico. Schopenhauer vai dizer: o egoísmo teórico é comparável ao egoísmo prático. O que é o egoísmo prático? É o egoísmo que eu tenho em relação às pessoas em geral, que a gente chama de egoísmo. Quer dizer, o egoísmo moral. E esse egoísmo teórico é algo que pode ser tão nocivo quanto, né? Porque ele leva ao solipsismo mais completo. Ou seja, o conhecimento não é comunicável. Ora, é típico. Nós sabemos que para o Kant a comunicação dos pensamentos é fundamental. Tá? Ou seja, pensar sozinho não vale nada. Tá? Eu tenho que comunicar meus pensamentos aos outros. Ele diz isso num texto como o que é o esclarecimento, que nós até já falamos aqui. Né? Ou seja, pensar sozinho não garante essa ideia de universalidade do saber. Né? A ideia de que você tem que comunicar, poder pelo menos comunicar, o que vai contra toda a ideia de censura, né? Vai em direção a uma ideia de um pensamento público, né? Que possa se tornar público.
Nós já falamos da liberdade pública da razão. Então, é uma aberração ético-política, né? Esse pensamento solipsista, esse egoísmo teórico. Ora, o Jacob diz, mas quem é idealista não pode estar com um pé no idealismo e outro no realismo, senão ele não tem um sistema, ele cai em contradição. Então ele exige que se mantenha um idealismo rigoroso nesse caso. Diante do problema da coisa em si, que destrói a própria noção de crítica, ele diz, então, vamos ser idealistas consequentes. Ele não, porque ele é realista, né? Ele manda os outros. Então, a crítica a Kant e ao kantismo se dirige à noção de fenômeno, noção essa que teria esvaziado a sensibilidade de toda a substância, ou seja, a sensibilidade não seria mais capaz de apreender o real. Pois, por meio dela, não conhecemos mais as coisas como existem em si, e nem nas suas relações, não nos assegurando da sua existência real. Se perdeu o quê? Se perdeu a existência das coisas. E essa existência que Kant, num escrito pré-crítico, diz que existência não é categoria, existência é posição. Um escrito pré-crítico que se chama o único fundamento possível da existência de Deus. Então, perdeu-se o quê? Perdeu-se a existência. Não se tem mais um mundo, há um acosmismo. Não tem mais cosmos, nada existe. Só existe o pensamento, a abstração e as suas elucubrações. É isso que o Jacob pretende alertar para isso. Para a gente voltar para a existência. Então, sendo a sensibilidade, ou tendo se tornado essa sensibilidade, essa receptividade dos dados, algo tão vão, tão vazio, o entendimento que se relaciona a essa sensibilidade e que constrói o conhecimento com a ajuda dela, também é vão. Então, Jacob não faz a crítica só da sensibilidade kantiana, mas também do entendimento. Perdeu-se, com a sensibilidade, perdeu-se o entendimento. Então, além de ter se perdido o contato imediato com as coisas, não é? Sensível, se perdeu também o entendimento que trabalhava auxiliado pela sensibilidade. Nas intuições sem conceito são cegas. Então, reduziu-se. Houve uma diminuição, ou sei lá, uma perda das duas faculdades do conhecimento. Os dois troncos que eu falei para vocês na aula passada, a sensibilidade e o entendimento, segundo Jacob, o Kant botou a perder esses dois troncos. Já que essa sensibilidade não tem mais a capacidade de aprender o real. O entendimento aprende fenômenos que, para o Jacob, nada mais são do que aparências subjetivas, que não tem nenhuma garantia. O que ele justamente contesta no Kant é que esses fenômenos sejam algo que tenha a chancela da objetividade. O eu, diz o Jacob, virou a forma de uma forma, uma simples forma de uma forma, a saber, um fantasma, uma fantasmagoria. E ele diz, como Kant define o eu, a percepção transcendental, o eu penso que acompanha todas as minhas interpretações,
O pensamento dele é um pensamento absolutamente consequente. Isso aqui é extraordinário. Para que a razão humana, segundo Jacob, tenha um privilégio sobre a animalidade, é preciso que a sensibilidade seja dotada da maior perfeição do que em relação aos animais, já que a razão a ela se liga. Para Jacob, nada é mais fácil do que perder de vista a realidade para um ser que se perde nas suas próprias representações, nas suas elucubrações. Então ele não vê mais a realidade, não é mais capaz de ver ela. Se perdeu. Fica nas suas fantasmagorias. Desse modo, o efeito da filosofia seria botar o mundo de ponta cabeça. Tem que endireitar o mundo de novo. Quem falou isso? Depois, muito depois. É preciso botar o mundo. Eu quero estar referindo-se ao idealismo, né? Ao Hegel. Quer dizer, Jacob estava lá já, tinha falado a mesma coisa. Né? É preciso botar o mundo nos próprios pés. Desse modo, a filosofia põe o mundo
de cabeça para baixo, e o filósofo sonhador pensa estar no meio dos ruídos de uma batalha, quando está no meio do fragor de um temporal. Ele não sabe mais o que ele está ouvindo, nem o que ele está vendo. Ele inventa. Ele não tem contato mais com o real. Ele se persuade que as suas representações são mais verdadeiras que a realidade. Mas o Jacob vai chamar essa percepção, ele vai chamar isso de milagre da percepção. Vejam a carga que tem nessa palavra. E mistério da liberdade. A filosofia de Jacob é uma filosofia da crença, do sentimento, da vida e da existência. É um discurso filosófico que, como vocês já viram, recusa as filosofias que se baseiam na demonstração e na abstração. Por isso ele vai recorrer voltada para Então, esse texto sobre a crença, né? Nós vimos, ele é o filósofo da crença. E que crença é essa? Não é a crença religiosa, ele se recusa a assimilar o que ele chama de Glaube. Em alemão só tem uma palavra para crença.
É uma escolha difícil. A gente escolhe a filosofia de acordo com o que se é, segundo o Fichte, né? Então, realismo ou idealismo seria uma escolha de cada um. Você tem a percepção, a fé de que as coisas existem mesmo. Fora de você. Você tem certeza da existência das coisas. Provavelmente tem seu pezinho lá. Não, mas é uma. Aqui interessa, Tânia, porque é a possibilidade de criticar o Kant e o idealismo. Você pode pensar, bom, Spinoza tem a ver com isso, talvez, né? Evidentemente que o Jacobi fez uma crítica profunda ao Spinoza, tá?
das cartas a Mendelssohn sobre Spinoza, que foi o primeiro texto dele, porém, ele tem muita ligação com o Spinoza. Agora, o Spinoza também é racionalista e faz deduções o tempo todo na filosofia dele, na ética, é dedutiva. Porém, né, a ideia de conatos, por exemplo, né, a ideia de substância única no Spinoza tem importância aqui. E também Leibniz, por incrível que pareça, os dois você poderia considerar heterogêneos, né? Ele vai lidar, o Leibniz é aquele que ligou a razão à vida, através da ideia do organismo, justamente da mônada, que tem um impulso para o conhecimento e tem a percepção. Então, isso está tudo ligado aqui. Ele faz um enorme elogio do Leibniz, né? E do Hume ao mesmo tempo. Isso aqui é interessante. Então, ele é uma espécie de volta antes de Kant, claro. Leibniz e Hume, né? Para fazer a crítica do idealismo transcendental, que só teria feito afastar da existência, da realidade, trocando em miúdos. Mas aí tem coisa, mas muita coisa para ser analisada, né? Então, a filosofia é uma filosofia da crença, da Glauber, porque em alemão só tem Glauber para falar crença e fé, né? Do sentimento, da vida, da existência. É um discurso filosófico que recusa as filosofias que se baseiam, como nós vimos, na demonstração e na abstração. O próprio Jacob se considera um sóbrio em meio a ébrios. É o único sóbrio. A verdadeira filosofia é a apreensão da verdade, o Wahrnehmung, né? Tanto do sensível como do suprassensível. Para nós é muito estranho, né? Para nós, ou é empirismo que a gente pode aprender o sensível, o suprassensível. Mas para os outros filósofos iluministas também era muito esquisito dizer isso. Pressentir Deus. Parece uma coisa absolutamente religiosa e subjetiva. Mas na direção que ele vai, não é isso. Ele caçou das filosofias que preferiram melhor ver sem recorrer aos olhos, e que se valeram de um discurso demonstrativo. Para Jacob, é a crença perceptiva ou fé perceptiva, que se fala em fé perceptiva, né? Que leva ao âmago da existência. A sua obstinação antifilosófica é a que lhe faz contrapor o sistema das suas convicções ao entendimento filosofante. Aí começa a crítica ao entendimento e a crítica à representação. Né? Essa crítica ao entendimento, quem vai completar lá adiante, vai fazer bem, é o Hegel. Né? E a crítica à representação, como nós vimos, é uma crítica que perdura até os nossos dias na filosofia contemporânea. Né? Então, vocês sabem, está lá, já no Jacob. Ele privilegia Hume, porque a filosofia de Hume faz da existência o objeto da crença, e Leibniz, porque permite buscar as raízes da razão na vida. Então, a razão para ele não é a razão filosofal.
as pessoas imediatas de Kant, porque Kant teve que lidar, que Kant trouxe muitas influências de Leibniz, Wolff e Hume. Olha, então a crítica que ele faz à filosofia do entendimento, isso interessa muito. É a crítica ao Aufklärung, ao iluminismo. E como é que ele vai fazer essa crítica ao iluminismo? Ele faz a crítica não só a Kant, mas aos outros iluministas, a Mendelssohn. Eu falei nos esclarecidos de Berlim também, que é a Mendelssohn que demonstrava tudo, era uma filosofia absolutamente demonstrativa e que demonstrava até a existência de Deus, contra Kant. Né? E o Kant tem um texto contra os dois, contra o iluminista berlinense, colega dele, o Mendelssohn, e contra o Jacob. Então ele fica contra os dois, né? Naquela polêmica contra um que é colega, que é iluminista também, e o outro que ele chama de gênio delirante, que é o Jacob. Então, essa crítica, né, é a crítica a Kant com sua concepção de razão como uma faculdade lógica de demonstração, de raciocínio, apartada da percepção, e a crítica ao egoísmo especulativo a que leva a tal concepção, que é uma extrema forma de idealismo. Então ele vai criticar, é claro, esse egoísmo especulativo, embora ele recomende para os outros, ó, se são idealistas, sejam até o fim. Ele vai dizer, bom, mas o egoísmo especulativo aparta completamente da percepção e leva a uma forma extrema de idealismo. Só o realismo pode levar a um verdadeiro racionalismo. Então há um racionalismo para ele diferente do racionalismo kantiano, o racionalismo da Aufklärung. E ele tem uma imagem interessante, porque ele era também literato. Ele escreveu vários romances. O Wurner, romances que eu não li, confesso, mas até tenho vontade, porque deve ser interessante. E ele diz, então, só esse racionalismo que pretende levar a razão como se fosse uma tocha ou uma lanterna, vamos mais moderno, que joga sua luz sobre a experiência, Kant. Vai iluminando a experiência para conhecer. Para Jacob, é ao contrário, é a experiência que ilumina a razão. Pois a razão é um olho que vê e não uma lanterna que clareia. A lanterna vai focando, né? Escolhendo. Ele diz, não. A razão é um olho que vê e não uma lanterna que clareia. Não tem uma luz dirigida. Se formamos a ficção de um homem dono da natureza, né, se deve pensar que ele constrói um mundo e uma razão absurdas, sem sentido, pois o mundo perde aí seu enraizamento natural. Vejam, isso aqui está na ordem do dia, né? das filosofias ou do pensamento, tanto que fazia a crítica do iluminismo, quem fazia? Os teóricos críticos, Adorno, Horkheimer, e hoje essa ideia de ambiente, né, de meio ambiente, de salvação. É isso aqui, que se construiu um mundo absurdo, né? Abstrair, uma abstração racional que simplesmente onde se perdeu a própria natureza, o próprio enraizamento natural. E Jacob chega a pensar isso, já está naquela Alemanha atrasada, naquela época, era atrasada, né?
Ela estava atrás de todos os outros países, da França, da Inglaterra principalmente, onde tinha havido uma revolução industrial. A Alemanha estava engatinhando, né, no processo de industrialização. Era um país muito atrasado. Então, vocês veem que já estava se pensando aqui em coisas muito além, né? Que na França, o que se diz é que na França houve a verdadeira revolução concreta, né? E na Alemanha houve essa revolução nos espíritos, né? Que é o idealismo. Além do reino. Então, esse dono da natureza perdeu contato com ela. O que a gente pode dizer que está até hoje, perdeu. Podemos considerar a fé e a razão como os dois polos da filosofia de Jacob. Um inicial e outro final. Nos textos, não é? No correr dessa filosofia. Por isso um inicial e outro final. Que se propõe a manter sua convicção realista diante do entendimento filosofante. Esse entendimento filosofante é o das categorias, é aquele que determina o objeto através das categorias, etc. Né? Então, o entendimento é aquele que corta sob, escondendo atrás da pretensão de criar um objeto, ele, na verdade, está criando algo absolutamente subjetivo e que não tem mais contato com o real. A crença se separa da fé religiosa, né? Ele faz questão de afirmar essa separação entre a fé religiosa e a crença nesse sentido, dito aqui, né? Rejeitada para fora da filosofia. A fé religiosa não pode estar na filosofia. Apesar de ele não ser um iluminista, no sentido clássico, ele também considera que a religião e a filosofia têm que estar separadas, cada um no seu teor, no seu feitio próprio. A razão se contrapõe para o Jacob ao entendimento, trazendo o conhecimento direto do real e se igualando à própria fé enquanto fé perceptiva. Para Jacob, a crença em Hume é um pouco diferente do que ele entende como crença. Ela não se volta para a existência dos objetos exteriores, tais como eles são em si mesmos. Para ele, sim, Jacob, ele quer conhecer o que é em si. A pretensão dele é ter um contato, uma fé perceptiva que lhe permita chegar àquilo que é em si mesmo. E para Hume, não. Não se trata, pois, de admitir que a crença se funde na mera sensação, porque a sensação não basta para pôr o real. De fato, Jacob diz no diálogo que ele escreve, nesse diálogo aqui, David Hume, a crença, idealismo e realismo, que é um diálogo, né? Entre um realista e um idealista. O realista é o eu, né? Ele fala eu e diz as coisas, e depois o outro replica, que é o idealista. Então esse é o diálogo. Né? Ele diz assim, o eu diz, dizemos corretamente em alemão que os objetos se revelam a nós pelos sentidos. Nos exprimimos também assim em francês, inglês e muitas outras línguas. Em Hume, esse modo de se expressar não pode ser empregado com o rigor particular que lhe dei. Né? Entre outras coisas, porque Hume deixa indecisa
em toda parte, isso é o grãozinho de sal, né? A questão de saber se percebemos as coisas fora de nós realmente ou simplesmente como se fossem exteriores. Quer dizer, é a pitada do ceticismo, é a pitada da dúvida que o Hume imprime, né? Ou seja, diz o Jacobi que o Hume não tem o mesmo teor de fé perceptiva dele, porque ele não esclarece que as coisas exteriores sejam percebidas realmente fora, e ele não esclarece se elas são percebidas realmente fora de nós ou como se fossem exteriores. Isso é interessante para pensar nisso. Eis porque ele, Hume, diz na passagem que eu sublinhei agora, isso ele está dizendo no diálogo, o real ou aquilo que tomamos por tal. Olha, o Jacobi pretende ver o real de Portugal mesmo. Não tem aquela coisa do real. E ele vai falar da imaginação também. A imaginação dele vai ter a ficção e a crença. A diferença entre ficção e essa crença no real. E o real, ficção e real. Ele diz: a imaginação tem todo o poder sobre as representações. Pode misturá-las e fazê-las variar de todas as maneiras possíveis. A imaginação cria vontade, relaciona as representações, constrói coisas com a representação. Ela pode produzir objetos fictícios com todas as circunstâncias de lugar ou de tempo. Isso antes do cinema nos faz pensar numa cena de teatro, de filme. Ela pode pô-los diante dos olhos com todas as cores da verdade, exatamente como eles teriam podido existir. No entanto, desde que a imaginação não pode, sozinha, trazer para si a crença, é claro que a crença repousa, segundo Jacobi, não numa natureza ou numa ordem especial de ideias, mas na maneira em que ela percebe e na maneira pela qual essas coisas são percebidas pela alma. Então, é um sentimento. Né? Vocês estão vendo aí o sentimento. Né? O Gefühl, em alemão. Né? Então, é um determinado sentimento. E ele diz: eu reconheço que é impossível esclarecer completamente, trazer a claro, à luz do dia,
O que é esse sentimento, essa espécie de percepção? Há palavras que exprimem qualquer coisa de semelhante, dizer, mas o nome verdadeiramente apropriado é Glauber, é a crença. Sentida pela alma, pelas quais a afirmação do real e da sua representação se distinguem das ficções da imaginação. Há uma distinção. É um sentimento que faz com que eu possa distinguir o real da ficção. Não é um saber dedutivo, nada, é uma abstração, não é uma categoria que mostra aquilo, não posso objetivar, então não é real. Ou não pode ser objetificado, não é real. É uma falsificabilidade, como a gente poderia dizer. Não é um sentimento. E nós vamos ver como esse sentimento vai estar presente nos outros idealistas. Fichte, por exemplo, para quem conhece um pouco. Esse sentimento define muita coisa depois. Vai ter um papel no idealismo. E vai ter um papel posterior também. Reconheço que é... Bom, perdão. Assim, as representações ganham em peso e, deste modo, através desse sentimento, é que as representações podem ser um princípio diretor para as nossas ações. O que interessa é a ação, é a prática para o Jacob. Nem tanto a teoria, mas, sobretudo, a prática. A significação, então, da palavra crença é mais extensa que Hume, como nós vimos, em Hume. Mais extensa em Hume, perdão, se estreita em Jacob, querendo designar a revelação das coisas pelos sentidos. Ele vai dizer que é uma espécie de revelação. Mas não no sentido religioso, não é a revelação da Bíblia. Mas é a revelação das coisas que se revelam imediatamente para ele. E assim, ele se pode designar um realista e pensar que Hume tende mais para um idealismo cético, na filosofia especulativa. Quer dizer, é uma ideia curiosa, né? Porque essa ideia de revelação é nessa ideia, já que ele disse que o Hume não sabe bem se as coisas exteriores existem ou estão lá como se existissem para nós, ele se acha mais radical que o Hume, mais realista que o Hume, mais realista que o rei. Né? E diz, não, o Hume pode ser muito bem um idealista cético, eu é que sou o verdadeiro realista. E para o realista, o testemunho dos sentidos é o decisivo para conhecer os objetos exteriores. Aí se funda o uso do entendimento para conhecer as coisas exteriores como tendo uma existência independente de nós. Porque, muito bem, o Kant fala, bom, as coisas exteriores, os fenômenos exteriores. Mas o que? Teriam essas coisas exteriores uma existência independente de nós? Se a consciência que as pensa, a consciência que as liga, a percepção transcendental que possibilita toda e qualquer objetividade, que eu considere as minhas representações como minhas. Né? Então, eu não tenho nenhuma garantia, né, que as coisas exteriores, os fenômenos, tenham uma existência independente de nós. Que garantia eu teria? Não se necessita para o senhor Jacob de qualquer fundamento, a não ser as próprias coisas. E lá isto é fundamento que se apresente, diria um kantiano. Né? Se há fundamento que se apresente, em contrapartida para o idealista. A nossa consciência não pode ter outro conteúdo a não ser as determinações do nosso próprio eu.
Esse é o idealismo radical. É isto que é compatível com essa razão especulativa que o Jacob tanto vai criticar. A razão especulativa é uma razão que perdeu o rumo. Ela destruiu o que ela tinha feito. Ela destruiu a própria sensibilidade humana. Ela tirou o homem do seu caminho natural. Ela fez o estrago. É a razão lanterna, que ilumina aquilo que ela quer iluminar. E que vai marcando a experiência como ela quer. Então, você vê, a raiz da teoria crítica está aqui, né? Então, há uma revelação verdadeiramente miraculosa. Para Jacob não há um conhecimento imediato. Ele não é natural. É natural, não é? Conhecer dessa maneira. Só que eu não aceito isso. Jacob é contra essa filosofia que nega que essa revelação do mundo exterior se produza de modo natural. Ele diz, é a coisa mais natural, porque é ligada à vida. É natural que eu assim perceba as coisas, porque é algo que importa para o meu organismo, minha vida. Ele diz, nós não temos nenhuma prova da existência em si daquela coisa fora de mim. Isso não se prova. Você pode provar a existência. Quem se mete a provar a existência dá com os burros d'água. Já como se tentou provar muita existência e deu errado. O próprio Kant mostrou. Você vai provar a existência de Deus e você cai do cavalo. A não ser a própria existência. Quer dizer, a prova da existência é a própria existência. Não tem nada que prove uma existência. Não sustentamos que percebemos a coisa, mas temos a convicção total que as coisas existem fora de nós. Então, não há prova para isso. É uma crença. Isso também não prova nada. Mas não se pode provar. Não é para provar. Se provar, nós saímos das próprias coisas, saímos do mundo real. Então, esse é uma espécie de paradoxo que ele está apresentando. A existência não se prova. E Kant já dizia isso, ele não está tão longe do Kant. O Kant mostra que a existência é posição, não é categoria, não é conceito a priori, ela é posição, está posta. Ela tem uma autonomia. Então, essa revelação, né, da existência, no próprio diálogo, no diálogo que eu falo, né, que a liberdade e a providência são inseparáveis da razão. Né? Ou seja, o que interessa aí é a condução da ação no mundo, né, já? A ação é privilegiada, a prática em relação à teoria, vocês estão vendo. A teoria é especulação, né? E essa filosofia que pretende chegar ao real, uma fé perceptiva, ela está voltada para a prática, para como nós nos movemos no mundo. Então, para uma ação. E aí se vai se caminhando para o Fichte, por exemplo, com o seu elogio da ação. Né? E o próprio Jacob, reconsiderando seus diálogos, né, esses aí, um quarto de século depois da publicação, afirma que esse escrito exerceu uma influência decisiva sobre os demais idealistas. Ele mesmo fala. Fichte, Schelling, que nós vamos passar por eles, correndo, mas não. E ali estariam os germes mesmo de todo idealismo. Né? Imagina nesse realismo.
Então, quando a gente pensa nos idealistas, você já precisa pensar mais. Epa, cuidado, não é assim tranquilo. Você não pode pensar que num idealismo radical, porque se este aqui está nos germes do idealismo, é preciso pensar com muito cuidado o que é esse idealismo. Se é só essa especulação ou se ele realmente tem algo do pensamento realista presente nele. As duas coisas, em geral, se mesclam. Ideal, realismo, real, idealismo. Vai aparecendo isso. Não é assim, o idealista, um sonhador, um bêbado que está lá dançando, né, na corda bamba, não sei não. Tem a música, né? Busca. Não é isso. Então, isso é para ajudar a gente a compreender, quer dizer, o meu intuito aqui é tentar chegar um pouquinho mais perto desse pensamento, né? Vendo a influência desse cara, de acordo. Este processo, segundo Jacob, né, já estava implícito na filosofia de Kant, para quem sujeito e objeto só se distinguem em relação ao entendimento. Eles é o entendimento que faz a distinção da representação. Nós vimos representação entre o sujeito da representação, o objeto da representação, né? Esse entendimento é que faz essa partição. E diante da razão não há essa distinção. Então Kant já tinha isso lá implícito, né? Essa crítica à própria noção de representação, que o Heine não percebeu, obviamente, né? Porque levou aquilo à última, para o primeiro princípio de tudo, lembra? Da representação, a teoria da representação. Então, essa crítica da representação que está aqui, né, é muito interessante e muito profícua. Então, ele diz que, em relação à razão, sujeito e objeto são um e o mesmo. É o entendimento que separa. A representação que tem mesmo. A razão seria algo que unificaria, em vez de separar. Assim, Fichte teria dado um fundamento suficiente ao objeto kantiano no sujeito absoluto. Quer dizer, essa separação sujeito-objeto já teria desaparecido depois no Fichte, e Schelling teria sustentado a necessidade de negar o objeto para chegar a uma filosofia da indiferença ou da identidade entre sujeito e objeto. Vejam só, então, este germe que o Jacob aponta já está no Kant, se desenvolveu lá nos dois Fichte e Schelling. Essa ausência de diferença, o mesmo fundamento para o sujeito e objeto, né, no Fichte, e no Schelling essa indiferença, essa identidade entre o sujeito subjetivo e o objetivo. E que no Hegel, então, vai ser também muito forte. Né? Então, aqui, eu vou abrir um espaço para a gente falar um pouco, vocês perguntarem um pouco do Jacob. Né? Depois passamos ao Fichte, que eu vou iniciar. Vocês estão surpreendidos com o realismo do Jacob? A diferença entre o Reinhold, o Kant, enfim. A diferença principal que ele quer montar é com o Kant. Ele quer a inspiração é humiana, né, da ideia de crença, de fé perceptível. Né?
o Hume, segundo ele, não chegou a ser tão radical quanto de afirmar, né, que você realmente tinha contato com a realidade externa. Porque essa é uma espécie de revelação no sentido de mostrar, de mostrar aquilo que existe. É revelação nesse sentido. Não revelação através de livros, de uma fé. Então, é como se houvesse uma transparência, né? Um sentimento que te propicia essa certeza da existência das coisas. Ora, o Kant, apesar de dizer no escrito pré-crítico que a existência é posição, portanto, que a existência não pode ser demonstrada, né? Para criar um mundo objetivo, uma experiência, ele tinha que usar os recursos ou as condições, as categorias, por exemplo, que vinham da lógica. Então, passa por toda uma abstração, né, para chegar a montar uma experiência. Lembra que a gente falou que a experiência era um construto por Kant? Ora, o Jacob simplesmente passa por cima disso tudo, isso é verdade. Ele vai buscar nessa ideia de fé, de contato direto, vamos dizer assim, que te dá o real, não é um contato direto. Você tem os teus sentidos realmente mostram o que são as coisas. A tua sensibilidade é uma questão de força da sensibilidade. Ela não é passiva, ela mostra realmente o que as coisas são. Ela não recebe dados que ela vai transformar em fenômenos depois com auxílio do entendimento, mas é um processo direto. Você vê e diz, é real. Existe. Agora, o que é, você não explicou ainda, né? Mas você serviu? E você queria perguntar? Sim. Bom, de alguma maneira sempre tem que passar por um sujeito. É o corpo, diretamente. Ele faz parte, claro, mas ele se separa porque ele é um corpo entre outros, né? Isso, eu não saberia realmente. Essa ideia do corpo, eu acho que é fundamental. É uma fé perceptiva baseada na vida. É um ser vivo que pode ter isso, né? Não é um intelecto puro. É essa a diferença que ela perguntou. Bom, mas aí você está lidando de novo com a representação. Isso não vale. Você foi correndo atrás da representação. Isso é uma outra história que fica para uma outra vez. É possível. Ninguém pesquisou certo, hein? Embora seja o francês que escreveu o comentário de Jacob. Não, talvez não seja tão à toa assim, né? Fé perceptível. Você está reconhecendo as coisas aí, né? O corpo, né? Fenomenologia. Fenomenologia do corpo. Essa ideia do organismo, que é natural para o organismo perceber que as coisas existem mesmo. Eu não sei se existem, mas eles existem. Mas, enfim, é muito interessante, porque você vai de A a Z, essa visão aparece. Né?
Marx também. Embora tenha muitos complicômetros lá, né? Toda a Constituição Histórica e tal, mas tem esse. É um materialismo, não é. Aqui não é um materialismo, é um realismo. Um realismo forte. Também um materialismo, mas vai além, quer dizer, quando ele diz eu pressinto Deus, aí já é algo extraordinário. Oi? Não, só o homem ali. A liberdade é algo do homem. Porque só se dá na ação moral, na prática. Não, eu acho que há uma teleologia na natureza, né? Mas não a liberdade não está presente. Não, a liberdade e a providência são inseparáveis da razão. Né? Essa ideia de que a razão ela é livre. Mas, então, e a razão não é a razão especulativa. Aí você até pode pensar que a razão está mais próxima da concepção da natureza do que no caso do Kant, obviamente. É uma razão que percebe diretamente as coisas, né? Que toma as coisas pelo que elas são, mas é a razão humana, né? É só o homem que se distingue dos animais. Por causa dessa fé perceptiva, essa sensibilidade, também é algo que ele está dizendo que reforça a qualidade humana do homem, né? Que o que foi feito dela no idealismo transcendental do Kant, é que ela perdeu a sua propriedade de perceber o real. Ela foi reduzida a sensações. Sensações são afeições, é só isso a sensibilidade. Ela perdeu a sua força. Falar em sentimento é muito mais forte do que falar numa mera sensação. Eu nem sei de onde vem e para onde vai. Eu não sei se foi causada por Eu tenho uma sensação. Eu tenho que decidir, através de um processo de conhecimento, se essa sensação provém do externo, do interno, se ela provém de algo existente fora de mim ou não. E ele, com a fé perceptiva, ele vai dizer, não, essa percepção tem a ver com a existência de algo real, e não é uma mera sensação. Quer dizer, a sensibilidade fraquejou no idealismo, por o Jacob, é claro. Né? Ela perdeu a sua substancialidade, veja. Isso é que é interessante. É como se eles tivessem, com o pensamento abstrato e dedutivo, tivessem feito essas qualidades humanas perderem o seu vigor. Ficou tudo fraco. É interessante isso. Eu acho que vale a pena chegar e ver isso na sua... Você citou bem o Merleau-Ponty, eu tinha pensado nisso também. É que o pessoal que lida com um tipo de filosofia não lida com a outra, né? E aí são os males da especialização que enfraquece o jardim filosófico, as plantinhas começam a murchar. Porque realmente quem faz filosofia francesa não faz alemã e vice-versa. Então sempre tem essas especializações. A gente precisa chamar o Lebrun de volta para botar ordem no jardim, né? E ficar passeando como ele passeava belamente no jardim filosófico, sem nenhum problema de erudição. E outros seriam um problema também de percepção. Então é isso que atrapalha, né? Senão já teríamos isso feito, né? Essas relações interessantíssimas. Bom, então, Jacob, eu esqueci de dizer para vocês, ele é de 1743, nasceu nessa época, morreu em 1809, e ele era da Genebrino, também, como o Rousseau. Esses têm mania dessas coisas muito... Os genebrinos, nossa.
ele era genebrino, mas depois foi para a Alemanha e passou a vida quase toda como alguém muito importante na docência em Munique, né? Passou ele dando aulas, enfim, sendo alguém muito importante na universidade em Munique, né? E até morrer foi em Munique. Então, e seria interessante também ver os romances dele. Eu tenho muita curiosidade, mas acho que não tem. Talvez tenha tradução em alguma outra língua que não alemão. Estava bem, né? Bom, e agora, né, nós temos só introduzir o Fichte assim, rápido como um gancho para a próxima vez, que não vai dar muito tempo. E o Fichte, então, o problema do Fichte também é semelhante aos demais, é buscar um princípio, né, para o saber, um princípio do qual o saber parta e que dê conta de todo o edifício do saber, é que a gente pode falar assim, né? É uma busca do sistema da razão, né? Ora, se procurou realizar esse sistema, o Kant, né? Mas apresentando dois elementos: a dedução da condição para o condicionado, sempre buscando as condições de possibilidade desse saber. Isso já foi feito pelo Kant e pelo Reinhold, né? E essa unidade do primeiro princípio, que foi quem estava atrás disso, era o Reinhold, que nós vimos na teoria da representação e no fato de consciência, lá numa da nossa primeira aula, né? Mas, para o Fichte, o Reinhold só se baseou no problema teórico. Ele não foi ao problema prático. O que eu não sei se é uma leitura muito correta do Reinhold, que nós vemos a teoria do impulso, né? O impulso que está por trás de tudo, inclusive da teoria, e que vai levar à parte prática. Então, essa leitura do Fichte talvez tenha problemas, né? Enfim, não vamos nos ater muito a isso, senão nós não chegamos no cerne da questão. Para o Fichte, a teoria da representação do Reinhold só leva a uma teoria da faculdade representativa teórica. Essa teoria da faculdade representativa, a teoria da representação, diz o Fichte, é muito importante, mas ela não é fundamental. Por quê? Aí entra o problema de novo da coisa em si. Porque em relação à matéria da representação, ainda se admite a coisa em si. Vocês se lembram que para o Reinhold, né, o que acontecia? Você tinha a representação de forma e matéria. A matéria da representação estava sempre presente na representação, como parte integrante da representação, condição da... Porém, ela sempre rematia a algo externo, a um referente externo, né? E essa seria a coisa em si. Lembram do exemplo da árvore, né? Eu tenho a representação da árvore e a árvore, né? Então, a matéria da minha representação da árvore, ela pode ser de um jeito ou de outro. Ela pode ir melhorando, por exemplo, se eu vou chegando mais perto da árvore, ela pode ir crescendo, porque ela vai ter mais elementos, né? Porque eu estou me aproximando, eu sei que tipo de árvore se trata, como é que são as folhas, como é que se distribuem os galhos dessa árvore. Eu vou adquirindo mais matéria da representação. A árvore, ela mesma, não se altera. Então, esse é um bom exemplo para ver que ainda no Reinhold tem uma referência a algo que não é a representação.
uma parte da representação, que é a matéria da representação, se refere ainda àquela coisa em si, né? Que vai ser um motivo de crítica do Fichte também. Vai ser um dos principais pontos que ele vai criticar no Kant. Então, então, a faculdade de ação que Kant teria ligado à liberdade leva, por outro lado, Heinrich a sobrepor a faculdade apetitiva à faculdade prática. Olha. Então, o Fichte começa, ele faz, além de tudo, uma crítica de Heinrich no que ele chama a resenha de O Fichte é posterior ao Kant, um pouco mais, também contemporâneo, mais novo, vamos dizer. Mais novo só, mas contemporâneo. Né? Ele escrevia Kant, ele procurou o Kant e marcou encontro, foi lá visitar. O Kant o recebeu uma vez, um dia ele pediu dinheiro emprestado, exatamente. Mas também o Kant, ele não comprou a interpretação que o Fichte deu dele. Ele falou, não, desculpa, mas isso não é a minha filosofia. E ele ficou. Mas nós vamos ver, chegar lá nessa história, que é interessante. Mas ele então foi criticar o Kant, o Heinrich, todos através dessa resenha de Nicodemo, que é um texto pequeno e riquíssimo proferido. E lá ele mostra que o princípio da consciência do Heinrich não pode ser o primeiro princípio. Então ele diz, bom, o Heinrich fez muito bem de buscar um primeiro princípio, que o Kant precisava mesmo disso, porém, esse primeiro princípio está errado. Não pode ser o que Heinrich diz que é o fato da consciência. E da onde sai a representação, a teoria da representação. Não pode ser porque fato não pode ser princípio. Então temos, segundo Fichte, que buscar um princípio que não seja um fato, que seja um verdadeiro princípio fundante. E qual a característica
que esse princípio vai ter que ter. Né? Ou seja, ele não pode ser fático. Ele tem que ser um princípio meramente puro, incondicionável.